paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. É motivo de muita felicidade estar aqui, poder compartilhar com vocês esse curso de teologia básica, ética do comportamento do obreiro, que é muito edificante. É um curso bem simples, mas porém vai agregar muito na sua vida espiritual. Vamos lá então, meus queridos irmãos, para vocês entenderem o que é uma ética de comportamento. A ética é nada mais do que agir corretamente, proceder com inteligência. O próprio Jesus ele vai dar um exemplo de como a gente deve se comportar como cristão. Vocês lembram de Pedro quando ele viu que o soldado ia prender Jesus? Ele tira a espada da bainha e corta a orelha de Malco. Percebe que o comportamento de Pedro não é um comportamento que ele tem uma ética boa. Ele não tem uns princípios e valores valorizados na palavra de Deus. Porque em 2 Timóteo 2,24 a palavra de Deus vai dizer que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Então, dos princípios e valores da palavra de Deus, meus queridos, é a mansidão. A gente tem que ter um espírito de mansidão, porque é através do nosso comportamento que pessoas vão se converter ao Evangelho. Às vezes você, até mesmo de boca fechada, vai ganhar almas para Jesus. É aí que entra a ética do comportamento do obreiro. Jesus estava ensinando para Pedro: Pedro, se você quer que as pessoas se acheguem até a mim, se você quer que as pessoas ouvem a minha palavra e se converte, começa a ser o exemplo. Então o exemplo começa em nós. Nós temos que ser o espelho para outras pessoas se chegarem até a Jesus Cristo. Eu quero mostrar aqui para vocês também que a ética do comportamento do obreiro ela vai se dividir em 3 tópicos e eu vou explicar para vocês. A primeira é o princípio. Então a ética, para você formar uma boa ética dentro da igreja, no seu ministério, é muito importante você ter os princípios. Qual é os seus princípios? Você pode enquadrar a sua família, você pode enquadrar a fé e a Bíblia. Esses princípios você tem que trazer para a tua vida, você tem que guardar esses princípios no seu coração. Por que que a família é um princípio? Porque, meus queridos irmãos, o teu ministério começa dentro da sua casa. Se você fracassar na sua casa, ninguém vai conseguir te ver como um homem e mulher de Deus. Porque você tem que adquirir um bom comportamento dentro da sua casa. Porque se você não tem um bom comportamento dentro da sua casa, você não vai transmitir um comportamento bom para as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Uma hora ou outra você desliza, então a gente tem que ter esse princípio. Família, nós temos que valorizar a nossa família, os nossos filhos, educar, respeitar, para eles sempre ter um bom comportamento, para que as pessoas olhem para nós como um exemplo, não só como homens e mulheres de Deus, mas também como um bom pai e como uma boa mãe. É isso que Jesus ensina na ética do comportamento. Nós temos que ser o exemplo para aqueles que estão chegando. Eu vou citar um versículo da Bíblia que é muito bonito. 1 Coríntios 15:33. A palavra de Deus vai dizer assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Costumes está se referindo à ética do comportamento. Se você tem costumes errados, os seus filhos vão ter costumes errados também. E aqueles que tiverem ao seu redor vai ter o mesmo tipo de comportamento. Então você tem que ter esses princípios. Primeiro a família, depois a fé e a Bíblia.
esses 3 tópicos você tem que trazer para a sua vida. Por que a fé? A fé ela é um princípio, meu querido. Se você não tem fé, você não consegue agradar a Deus. Se você não tem fé, o seu ministério não vai crescer espiritualmente, não vai crescer no conhecimento. Você não vai prosperar porque é impossível agradar a Deus sem fé. Então é necessário você ter esse princípio de fé, porque a ética ela traz a fé para as nossas vidas. Você tem que ter esse comportamento de fé diante das pessoas para você passar força para elas e não passar fraqueza. Eu sei que muitas das vezes a gente se sente fraco, mas quando alguém estiver fraco, você tem que se fazer forte para fortalecer aquele que está fraco na fé. Amém? E também o princípio que é a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Qualquer revelação, qualquer palavra que não se enquadre na palavra de Deus, ela tem que ser excluída da sua vida, porque a palavra de Deus é o nosso guia. Se você for pela palavra de Deus, com certeza o seu comportamento vai ser diferente, você vai agir de forma diferente, você vai pensar de forma diferente, você vai enxergar de forma diferente, porque Deus ele vai transformar o seu comportamento, assim como ele transformou o comportamento de Pedro, que era explosivo. Mas Jesus ele viu que aquela explosão poderia agregar muito na obra de Deus. Então Pedro ele foi tão cheio da presença de Deus que Deus usou aquela explosão que ele tinha para ele ministrar a palavra com autoridade. Então é interessante Deus moldar o nosso comportamento e a gente precisa ter ética a todo momento e um bom comportamento, bom costume, moral e princípios e valores nós temos que trazer para as nossas vidas. O segundo tópico, meus queridos, são os valores. Quais são esses valores? Humildade, caráter e respeito. Por que que é valores? Humildade, caráter e respeito. Meus queridos, percebe que nos dias de hoje é muito valioso quem é humilde. É raro quem tem caráter. Percebe que muitas das vezes é quase impossível da gente achar alguém que respeita. Você vê que o respeito é a base de tudo. Se você não respeita o seu líder, se você não respeita o seu irmão, com certeza você não vai ter comunhão e você não vai adquirir um bom comportamento na igreja com seus irmãos, vai gerar contenda, vai gerar briga. Então é muito interessante. Se você tem humildade, caráter e respeito, você já tem o valor da ética, do comportamento. Você já está um passo à frente dos outros para fazer a obra de Deus. Então é necessário a gente se humilhar na presença de Deus, buscar a todo momento moldar o nosso caráter para que a gente sempre seja igual a Cristo ou tente fazer o que Jesus Cristo fez. Nós temos que ser uma referência e é necessário respeito. Respeita, meus queridos, respeito é tudo nessa vida. Porque a partir do momento, se você faltar com respeito, acabou. Ninguém vai te ver como um homem e mulher de Deus. Você vai perder a sua credibilidade. Então, se você quer ganhar almas para o reino de Deus, é necessário respeitar, é necessário você ter fé, é necessário você se humilhar e ter bons comportamentos diante das pessoas. E agora, por último, o último tópico, com certeza, é o comportamento. Através da sua conduta, do seu testemunho, pessoas vão se achegar até a Cristo através da sua vida. Tem muita gente que ora muito, mas vigia pouco. Tem muita gente que prega muito, mas vive pouco, porque o comportamento não condiz com o que ela fala, não condiz com o que ela faz. Então, meus queridos, é interessante você ter um comportamento alinhado, totalmente voltado para Jesus, para ganhar almas para o reino de Deus. Então, obreiro, obreira, você que quer ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, é muito importante você saber se comportar diante das pessoas para não escandalizar a obra de Deus, sempre ser humilde e sincero, porque Deus vai te honrar, eu creio.
Esse curso aqui, Jesus, ele já está me usando. O Senhor vai te honrar. Se você seguir essas regras, não tem como você falhar. Você vai decolar na presença de Deus. E nessa ética do comportamento, você vai aprender a falar em púlpito, em público. A partir do momento que você assumir uma tribuna para pregar, dar uma saudação ou louvar, é muito interessante para quem é tímido ou para quem tem vergonha, você olhar nos olhos das pessoas, olhar para o público e ali você tentar perder o medo. Porque o medo, ele vai corromper, ele de alguma forma, ele te paralisa o comportamento bom que está dentro de você. Ele te paralisa, você não consegue pregar, você não consegue louvar e uma timidez enorme cria dentro da gente quando a gente só quer assumir a tribuna, fechar o olho e sentir a presença de Deus. Não, você tem que abrir o olho, você tem que perder o medo. Perde esse medo, olha para o público, porque esse é um bom comportamento para aquele que quer perder a timidez. Outra coisa, agir de forma correta. Quando alguém na igreja fazer uma fofoca, falar mal de um, falar mal de outro, saia fora, não ouve esse tipo de conversa. Por quê? A partir do momento que a gente atrai para a nossa vida fofoca, cochicho, a gente começa a ser corrompido por outras pessoas que têm comportamentos totalmente fora do padrão da Bíblia. Então, afasta devagarzinho da sua vida pessoas que não têm comportamento, que não se enquadrem na palavra de Deus. Você não deve desprezar as pessoas de forma nenhuma. Trate elas bem, mas você não precisa trazer elas para a tua vida para envenenar aquilo que há de bom na sua vida, que é a palavra de Deus, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse aqui é o primeiro tópico do ensinamento aqui da ética de comportamento do obreiro. Obreiro, quando for dar uma saudação, quando for dia de congresso, é necessário a gente ficar atento no horário para não passar do horário e constranger a igreja, né? A igreja até ficar cansada depois da pregação, o pregador fica cansado. Então não vamos matar aquele momento bom de avivamento que está na igreja. Apenas se tiver muita gente, dê a oportunidade para outras pessoas. Fala ali o que Deus colocou no teu coração, que seja simples, mas que seja verdadeiro. Que seja simples, mas que seja verdadeiro. Fala o que Deus mandou ali e outras pessoas vão ter oportunidade para fazer a obra de Deus e agregar no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, essa foi só um pouquinho da ética do comportamento que eu passei para vocês. Vou estar fazendo mais vídeos, tem muita coisa para me explicar e espero que vocês entenderam. Se tiver alguma dúvida ou se eu falei alguma coisa errada, vocês podem mandar aí no grupo que a gente vai estar corrigindo. E eu, com muita sinceridade, eu quero que vocês cresçam assim como eu cresci espiritualmente, mentalmente na palavra de Deus, tendo esse curso de ética de comportamento. Amém, meus irmãos? Vai ter mais vídeo. Fique aguardando para você aí que quer participar desse curso de teologia básica. É de todo o coração que o Ministério Cristo em Ação está oferecendo para vocês. Se vocês quiserem, entra no privado aí, que eu vou estar adicionando cada um de vocês. Amém? A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.